Irmãos, abram aí as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler versículo de número 24 ao versículo de número 30, e depois versículo de número 36 ao versículo de número 43. Mateus capítulo 13, 24 a 30, depois 36 a 40, e diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês podem arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Versículo de número 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Assim haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, meus irmãos? Muito bem. Pela manhã eu estive falando sobre a igreja que eu gostaria de pastorear. A igreja que tem sede de Deus. Hoje eu quero falar sobre as ovelhas. As ovelhas, porque é especificamente sobre isso que Jesus trata aqui. Jesus, ele tem poucas parábolas que ele interpreta, e esta é uma delas. Pouco antes, ele estava falando sobre a parábola do semeador, e depois da parábola do semeador, ele também foi explicar para os seus discípulos o que significava a parábola do semeador. E aqui ele começa, a falar um pouco, nesse capítulo número 13, ele fala sobre algumas parábolas que dizem respeito
ao reino de Deus. Capítulo 13, se nós formos olhar, ele está repleto de parábolas e vão falar sobre o reino de Deus. Ele tem a parábola do grão de mostarda, tem a parábola do fermento, né? E assim ele vai tornando um pouco mais claro sobre o entendimento sobre o reino de Deus. Porque como é que nós podemos entender o reino de Deus de uma forma que possa se tornar mais visível para nós? E Jesus, então, ele aplica determinadas situações do cotidiano, da vida das pessoas, e uma aproximação dessa visão do mundo em que nós vivemos, para aproximar um pouco mais esse entendimento. Então é uma coisa semelhante, embora não seja, mas dá para nós enxergarmos um pouco mais, dando uma concretude maior ao nosso entendimento. Por isso é que ele buscava semelhança nas coisas, e as parábolas são exatamente essa tendência aí de Jesus, tentar mostrar para nós como é a nossa visão sobre o reino de Deus. E o que é que diz essa parábola? Ele diz que um homem semeou uma boa semente, e ele vai dizer: esse homem sou eu, filho do homem. Esse homem é Jesus. Jesus, ele semeou no campo. Ele vai explicar que o campo é o mundo. Existem muitas interpretações que usam nessa parábola a ideia de que nós não podemos aplicar essa parábola à igreja. Eu já vejo diferente. Eu vejo que Jesus, ele está usando aqui o campo, né, o mundo, mas ele está usando também a igreja. Por quê? Porque ele vai dizer que a boa semente, ele vai explicar que a boa semente são os filhos do reino. E eu vejo aqui, irmãos, como é esse processo missionário, né? Porque Jesus, ele planta, né? Ele formou discípulos, ele formou pessoas que saíram pelo mundo semeando o Evangelho. E essa semente que foi semeada, surgiram várias pessoas. E Jesus está dizendo que essas sementes eram os filhos do homem, ou seja, os filhos de Deus. Os filhos de Deus é a igreja. E a igreja, portanto, se espalhou no mundo todo. É assim que eu entendo essa parábola. Apesar de que algumas pessoas não conseguem enxergar dessa forma. Mas ele diz aqui que enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, que é Satanás, que é o diabo, e ele semeou o joio no meio do trigo. Ele não diz que semeou no campo, mas semeou no meio do trigo. Ou seja, semeou no meio da igreja. E ele diz que esse joio são os filhos do maligno. O joio que foi semeado pelo diabo são os filhos do maligno, que foi semeado no meio da igreja. Então o que acontece? Jesus disse que essas plantas crescem. Vocês já sabem, né, já foi dito aqui várias vezes, que o joio e o trigo, quando eles crescem juntos, ninguém diferencia. A gente só vai diferenciar o joio do trigo quando ele produz os cachos, né? É pelo produto, pelo fruto, é que se conhece o que é o joio e o que é o trigo. E Jesus vai dizer exatamente isso. Eles vão crescer juntos. E ele diz aqui no versículo número 26: e quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu o joio. Ou seja, só foi possível distinguir o joio do trigo quando houve a produção. Antes não foi possível.
se identificar quem era o joio e quem era o trigo. Eram tratados da mesma forma, né? Então, aqui nós temos joio e trigo na igreja. Então, o que é que acontece? Somente nesse momento em que há a produção, é que começa então a aparecer o joio no meio do trigo. E aí o que é que os servos dizem? Os servos dizem assim: Senhor, o senhor não plantou uma boa semente? Ou seja, não foi a semente pura, o evangelho puro que foi plantado? Como é que apareceu agora no meio da produção, no meio da igreja, o joio? Aí Jesus vai dizer: quem colocou o joio no meio do trigo foi o diabo, o inimigo, e colocou. Aí os servos dizem assim: Senhor, então vamos arrancar, né, o joio para ficar, né, só o trigo, ou seja, a igreja se tornar somente os filhos de Deus. E o Senhor diz assim: não podemos fazer isso agora, porque se a gente for arrancar o joio, a gente pode se confundir. A gente pode se confundir de tal forma que quando a gente pensa que está arrancando o joio, a gente está arrancando o trigo. Então nós temos que esperar a colheita, quando estiver produzindo o fruto, quando então tiver a colheita, for feita a colheita, aí sim nós podemos identificar o joio e o trigo, então nós vamos tirar o joio. E o que é que nós vamos fazer com esse joio? Joga no fogo, né? A fogueira ardente. E o que é que a gente vai fazer com o trigo? No meu celeiro. E Jesus vai dizer, na explicação dessa parábola, que o joio será lançado na fornalha, e ali haverá choro e ranger de dentes, e os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Então vejam, eu achei muito interessante, irmãos, essa parábola, porque muitas vezes a gente não pensa em situações como essa. Em uma igreja tem gente que é filho de Deus, tem gente que é filho do maligno. Tem gente que está infiltrado dentro da igreja. Tem gente que está conosco, andando conosco todos os dias, senta do seu lado, mas é filho do maligno. E a gente só vai poder conhecer essas pessoas pelos frutos, na hora do fruto. Então, quando você tem uma pessoa que faz parte da sua intimidade dentro da igreja e que começa a falar, né, indevidamente dos nossos irmãos que fazem parte da igreja, ou quando, né, você tem uma pessoa dentro da igreja que começa a causar dissensão dentro da igreja, começa a causar intrigas dentro da igreja, conflitos dentro da igreja, irmão, você pode ter certeza que aquela pessoa é um infiltrado na igreja. Nós temos na igreja pessoas que são filhos de Deus, mas nós temos também pessoas que são filhos do maligno. Eu não estou aqui apontando ninguém, tá, irmão? Estou falando o que a parábola está dizendo. Então, o que é que a gente pode tirar como lição desta parábola para nós? O que é que nós podemos aprender dessa parábola para nós? E eu entendo aqui que a primeira coisa que a gente aprende, irmãos, é que o reino de Deus é formado, né? A igreja, ela é uma pequena agência do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Mas nessa pequena agência, é uma pequena agência que é mista. É uma pequena agência onde o diabo está trabalhando dentro dela, onde ele tenta de todas as formas destruir o trabalho que foi feito de plantio da semente, da boa semente para produzir os filhos de Deus.
para desviar os filhos de Deus de dentro da igreja, tirando os filhos de Deus de dentro da igreja para o mundo, retornando para o mundo. Então a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de estar atento às coisas que estão acontecendo na igreja. Deixar de forma nenhuma de estar olhando e percebendo os movimentos que estão acontecendo dentro da igreja. Porque o diabo, ele está plantando pessoas que estão convivendo com a gente para destruir a igreja do Senhor Jesus. É claro que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus. Sabemos disso. Mas o estrago que o diabo pode fazer dentro da igreja é terrível. Quando você tem dissensão, divisões dentro da igreja, fofoca dentro da igreja, conflitos dentro da igreja, pessoas que começam a criar problemas dentro da igreja, a trazer para dentro da igreja conceitos diferenciados, doutrina diferenciada, uma teologia diferenciada, pode ter certeza que é um problema sério. E a Bíblia nos diz que o diabo, ele se faz passar por anjo de luz, que engana até os prometidos, até os eleitos. Somos enganados por eles, se passam por bonzinhos, por perfeitos, por encantadores. E essas pessoas, irmãos, vêm para derrubar, matar. Roubar, matar aqueles que são filhos. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui é que a gente precisa ter cuidado, porque eles plantam pessoas sem a gente perceber. O texto diz que o filho do homem, aliás, o homem que é o filho do homem, ele semeou a boa semente no campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, ninguém é desapercebido. A gente não percebe, a gente não sabe. E quando a gente desperta, já está lá. Quando eles despertaram, o joio já estava no meio do trigo, contaminando o trigo. E a gente então fica pensando, e esse texto nos faz refletir sobre a nossa vida cristã. Sobre a nossa vida cristã. Porque a palavra de Deus diz que pelo fruto se conhece. Jesus diz que pelo fruto a gente sabe quem é e quem não é. Portanto, quais são os frutos que vocês estão produzindo? A segunda coisa que a gente percebe aqui, nesse texto, é que a gente é tão imperceptível quem é o joio, quem é o trigo dentro da igreja, que Jesus disse que nós não podemos tirar o joio antes da colheita. Antes da colheita. Por quê? Porque a gente pode estar condenando uma pessoa que é cristã, verdadeiramente é cristã. Muitas vezes a gente se confunde no sentido de que aquela pessoa não alcançou ainda uma maturidade suficiente na sua vida cristã, que ainda não teve um crescimento que a gente possa dizer que verdadeiramente é um cristão maduro. E Paulo vai dizer que nós começamos como crianças, que bebemos leite, devemos beber o leite como crianças. A doutrina, ela tem que ser aos poucos internalizada para que a gente venha a crescer ao longo do tempo, deixando as coisas ruins e passando a viver as coisas boas indicadas pelo Senhor. Então a gente não pode, é claro que a gente não pode deixar de ter um juízo sobre o joio que já produziu frutos dentro da igreja. Em Mateus capítulo de número 18, Jesus vai dizer que a gente tem que fazer um juízo sobre aqueles que erraram. E ele diz assim: se alguém fez alguma coisa contra você, vá até ele e diga. Se ele não se arrepender, leve mais 2 com você e fale. Se ele não se arrepender, leve à igreja.
E lá na igreja, se ele não se arrepender, expulse ele. Não é? Então, quando o trigo, quando o joio produz o fruto antes da colheita, a igreja pode fazer um juízo sobre ele. Mas enquanto não tiver ainda produzido o seu fruto, tiver ainda infiltrado, só, né, fazendo as coisas na surdina dentro da igreja, a gente não pode fazer nada. E aí, quando é que vai acontecer a colheita? Quando é que vai haver a separação do joio e do trigo? No juízo final. No juízo final, quando todos comparecerem ao trono, ali vai estar o juízo. E o Senhor Jesus, ele vai dizer, e quando chegar ali, ele vai mandar fazer a colheita primeiro do joio. Ele diz aqui: o Filho do Homem mandará os seus anjos e ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço. Pedra de tropeço para quem, irmãos? Para a igreja. E os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. A gente sabe que lá no livro de Apocalipse, onde todos ali vão comparecer, né? Nós temos primeiro, né, a ressurreição dos salvos, nós somos o trigo, tá certo? E depois nós temos ali no capítulo número 20, a partir do versículo 11, nós temos aquele momento em que o joio será jogado no lago de fogo. Vi um grande trono branco, e aquele, a partir do versículo 11, do capítulo 20 de Apocalipse, diz: vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, naquele momento ali, quem vai fazer a separação entre o joio, o verdadeiro cristão, né, e aquele que está infiltrado na igreja, passando por cristão, será o Senhor na colheita final. Essa palavra, irmãos, é muito interessante para nós, porque nós aprendemos com essa palavra e nós convivemos com pessoas de todas as naturezas. E que o nosso juízo, muitas vezes, é um juízo errôneo sobre pessoas que convivem conosco. Quantas e quantas pessoas nós procuramos ter amizade com elas e ao final nós nos demos mal? Quantas e quantas pessoas nós buscamos relacionamentos pessoais e depois nós nos demos mal? Quantas e quantas pessoas começaram um namoro dentro da igreja, acreditando que por ser crente, estar dentro da igreja, seria a pessoa ideal para ser o nosso parceiro, a nossa parceira. E nos demos mal. Então a gente precisa conviver com essas coisas, mas colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós pensamos em fazer ou buscar fazer junto com pessoas que chegam na igreja. Eu sou muito preocupado quando chegam pessoas na igreja e a gente não conhece o histórico dessas pessoas, da convivência de outras igrejas, da convivência
fora da igreja, quando a gente não tem ainda um conhecimento maior, e a gente começa a colocar responsabilidade dentro da igreja a pessoas assim. Por quê? Porque nós podemos estar entrando num engano, ou num engano. Nós precisamos ter paciência para esperar a colheita, para esperar os frutos que essas pessoas vão produzir dentro da igreja. Então, essa parábola para nós nos coloca atentos, com as antenas ligadas, que sabendo que nós estamos aqui convivendo tanto com os filhos do maligno, como nós, os filhos do reino. Amém, queridos?